Vamos direto ao ponto nesta análise de hoje, porque olha, observando o cenário atual, uma coisa me veio à cabeça. Entre os pares universalistas e os pares pós-modernos, eu me indaguei se seria possível uma terceira fileira. Imagine Sexto Empírico participando desse debate, como ele se posicionaria sobre as questões. Bom, é exatamente esse o nosso exercício mental agora. Vamos pegar uma estrutura filosófica milenar e jogar bem no meio desse embate ideológico feroz que a gente vê o tempo todo. E a grande pergunta que fica martelando logo de cara é: será que existe mesmo um terceiro caminho, neutro, fugindo desses extremos de hoje? A gente sabe que o debate público parece estar preso numa polarização inescapável, né? Onde só dois lados ditam todas as regras do jogo. Mas, ao longo dessa nossa explicação, a gente vai descobrir que a antiguidade talvez tenha uma carta na manga incrivelmente útil para quem busca uma saída intelectual e até emocional dessa armadilha. Para entender essa possível terceira via, a gente primeiro precisa mapear o campo de batalha, sendo bem imparciais aqui. A linha divisória está muito clara. De um lado da arena temos os universalistas, aqui ilustrados pelas posições do Pedro e do Krep. Eles defendem fervorosamente que existe sim uma verdade objetiva, uma medida universal e transcendente para julgar a justiça, a ciência e a moralidade. Do outro lado entram os pós-modernos, nas figuras do Sam e do Daniel, argumentando que essa tal verdade absoluta simplesmente não existe, e que tudo não passa de uma construção histórica baseada em relações de saber e poder. Basicamente, é o choque direto entre a crença em uma regra invisível e a crença de que tudo é narrativa. Agora, vamos trazer o nosso convidado de honra da antiguidade para a conversa. É fascinante ver como o Sexto Empírico, lá na introdução dos seus esboços pirrônicos, dividia os pensadores da época dele em três facções. Presta atenção nisso. Primeiro, os dogmáticos, o pessoal que tem certeza absoluta de que já encontrou a verdade definitiva. Segundo, os acadêmicos, que vão para o extremo oposto e batem o pé dizendo que é totalmente impossível apreender qualquer verdade. E por fim, a terceira via genuína, os céticos pirrônicos. Essa galera não afirma nem nega categoricamente nada, eles simplesmente continuam investigando. E olha que sacada genial, se a gente sobrepuser a lente de Sexto Empírico aos debatedores de hoje, o encaixe é simplesmente perfeito. Os universalistas, com aquela busca incessante por critérios objetivos, são os clássicos dogmáticos. Eles dizem, a verdade está lá e a gente tem que medir. Já os pós-modernos, que negam a verdade objetiva dizendo que tudo é poder, são classificados como os académicos. Ou seja, na visão do cético antigo, a postura pós-moderna não é isenta de forma alguma. Na verdade, é um dogmatismo negativo. Eles têm a certeza absoluta de que a verdade não existe. Vamos aprofundar um pouco mais e dissecar a armadilha lógica que os universalistas enfrentam. Buscar um critério absoluto e objetivo para julgar discursos parece uma ideia nobre, certo? Todo mundo quer uma bússola. Mas, segundo os textos antigos, isso é filosoficamente exaustivo e, pior, não tem fim. Essa vontade de encontrar uma régua inquestionável que sirva para todas as culturas acaba batendo de frente com um problema lógico que Sexto Empírico adorava jogar na cara dos adversários. E o coração desse problema tem um nome bonito, diálelos, ou, em bom português, o círculo vicioso. A lógica é implacável. Para resolver qualquer disputa sobre o que é verdade, a gente precisa de um critério confiável. Mas aí é que está a armadilha. Para saber se o critério é confiável, a gente precisa demonstrar isso de forma irrefutável. E como a gente avalia essa demonstração? Exato, usando um critério que já tenha sido admitido antes. É como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Fica literalmente impossível achar um ponto de partida sem cair nesse raciocínio circular. Então, a caminhada para esse beco sem saída acontece em dois passos bem claros. Passo 1, você exige uma medida exata para definir o que é a verdade objetiva. Passo 2, a constatação dolorosa de que, para validar essa medida, você já precisaria conhecer a verdade antes mesmo de começar a medir. Como não dá para demonstrar algo sem critério e não existe critério sem demonstração prévia, a busca universalista entra em colapso total. O prédio racha na fundação. E agora vamos virar os holofotes para os pós-modernos, porque tem uma ironia gigantesca aqui. Quando alguém afirma categoricamente que a verdade não existe num mundo transcendental e que ela é unicamente uma construção de poder e relações sociais, bom, cria-se um paradoxo gritante. Essa posição que teoricamente luta contra verdades absolutas acaba virando uma afirmação dogmática e absoluta sobre como a realidade funciona. Dizer que tudo é construção de poder é, no fim das contas, criar uma nova regra inflexível. E fazer essa ponte com a história é muito revelador. Se Sexto Empírico estivesse vivo, ele com certeza olharia para os pós-modernos e diria: ei, eu já vi isso antes. É um eco direto do que dizia Protágoras, aquele filósofo grego, da máxima, o homem é a medida de todas as coisas. O grande problema, tanto para Protágoras quanto para os teóricos de hoje, que veem tudo como poder,
é que eles dogmatizam a relatividade. Eles pegam o que é relativo e transformam num dogma inquestionável. E aí caem exatamente na mesma ansiedade de definir a essência das coisas que eles tanto criticam nos universalistas. Claro, a filosofia cética não é cega. Ela não ignora as diferenças socioculturais absurdas que existem no mundo. O famoso 10º tropo do pensamento antigo concorda plenamente que as noções humanas de certo e errado variam de forma colossal. Costumes, leis, mitologias, tudo entra em contradição quando a gente cruza fronteiras. O que é um dever moral para um povo pode ser um crime gravíssimo para outro. A grande sacada é como essa terceira via decide lidar com toda essa diversidade, de um jeito bem mais pacífico que as facções modernas. E aqui a gente chega no ponto de virada, a diferença crucial de atitude. Confrontado com todas essas contradições sobre o que é justo ou moral, o método pirrônico não sai correndo para concluir que, já que é assim, não existe verdade nenhuma e tudo é poder. Nada disso. Em vez de declarar uma relatividade absoluta, a atitude é de uma elegância ímpar. Simplesmente suspende o juízo. Ao perceber que é humanamente impossível bater o martelo sobre a natureza oculta das coisas, o cético só decide parar de julgar. Mas claro, essa postura não sai ilesa do debate. O lado universalista faz acusações pesadas. O Pedro, por exemplo, traz uma fala bem contundente. Ele diz, e cito, Sexto Empírico lá na Antiguidade dizia explicitamente que o bom cético age de acordo com os costumes da sociedade, porque afinal, se tudo é relativo, eu devo me acomodar ao padrão social. Essa é uma tentativa clara de descredibilizar a via cética, fazendo parecer que suspender o juízo é só um conformismo passivo, uma submissão covarde a quem está no poder. Só que, mergulhando nos textos originais, desmontar essa crítica é essencial para entender de verdade a escola cética. Seguir os costumes de uma sociedade não é acreditar dogmaticamente que tudo é relativo. A gente acabou de ver que assumir isso seria quebrar a própria regra cética de não fazer afirmações absolutas. A adesão às tradições não é concordar com a opressão, é puramente um pragmatismo vital. Como não dá para viver paralisado numa caverna, a gente precisa conduzir a vida no mundo real, e isso exige interagir de forma prática e respeitosa, sem necessariamente acreditar na essência metafísica daquela sociedade. Para provar como isso é dinâmico, dá uma olhada em como a verdadeira terceira via estrutura a vida prática. São 4 pilares fundamentais. Primeiro, usar a capacidade natural de pensar e sentir. Segundo, satisfazer as exigências básicas, tipo comer quando a barriga ronca. Terceiro, respeitar as leis e os costumes locais para garantir uma convivência em paz. E quarto, exercer ativamente uma profissão útil. É um sistema altamente funcional, ativo e moldado para a sobrevivência pacífica. E o melhor, totalmente livre do peso de carregar dogmas extremistas nas costas. Isso tudo nos leva a uma constatação psicológica muito forte. Aquele cansaço absurdo que a gente sente no debate público hoje em dia, ele vem direto da ansiedade emocional de ter que defender dogmas o tempo todo. E não importa se a visão é universalista ou pós-moderna. Acreditar piamente que você desvendeu a estrutura do bem absoluto ou que você precisa desmantelar tudo porque tudo é poder, causa uma perturbação imensa. A pessoa sofre para impor essas verdades e entra em desespero quando elas são desafiadas. O dogmatismo é, literalmente, uma usina de desgaste mental. E é como um antídoto maravilhoso para essa ansiedade coletiva que a solução se apresenta, a epoqué. Entender a epoqué é entender o segredo da paz filosófica. É a suspensão deliberada e consciente do juízo. É você olhar para 2 argumentos opostos, perceber que os dois têm pesos lógicos iguais e simplesmente optar por não estabelecer uma certeza nem rejeitar nada completamente. É a recusa majestosa de participar desse jogo sem fim de julgar a realidade invisível. E o que chega a ser poético é a consequência mágica dessa epoqué, a ataraxia. Os textos antigos relatam que, quando você finalmente cessa essa batalha exaustiva pelas verdades absolutas, uma serenidade de espírito imensa surge de forma acidental e natural. Os clássicos descrevem a ataraxia como uma sombra que segue o corpo. A tranquilidade aparece espontaneamente no exato momento em que a gente abandona a pretensão de ter decifrado os códigos secretos do universo. Para amarrar tudo isso, a jornada pirrônica acontece em 3 atos belíssimos. Tudo começa no intelecto, reconhecer imparcialmente que argumentos opostos carregam forças iguais no debate. Em vez de escolher um time e entrar na briga, executa-se o passo 2, a suspensão voluntária do juízo, a epoqué. E o ápice de todo esse processo é o passo 3, alcançar a estabilidade emocional da ataraxia. Incrível, né? O confronto analítico e moderado de ideias se torna a ponte exata para a mais genuína paz de espírito. E para fechar a nossa análise, fica aqui uma provocação para levarmos connosco. Qual dogmatismo está perturbando a paz mental hoje?
No meio desses embates tão severos entre quem exige regras inquebráveis e quem quer desconstruir tudo enxergando só jogos de poder, a antiga terceira fileira nos ensina uma lição de ouro. Talvez a verdadeira força intelectual não seja esmagar o oponente na discussão, talvez seja desenvolver a coragem de simplesmente suspender o juízo e continuar investigando. É algo profundo para todos nós pensarmos, sobre o peso das crenças que decidimos carregar.